Bom dia, igreja. Graça e paz aos irmãos. Se vocês permitirem, eu vou tirar esse paletó, ok? É uma alegria poder participar da festividade desse final de semana e também agora celebrando 32 anos, né, da vida desta igreja. Ao conselho, os irmãos, a gente agradece o carinho do convite, o amor, a maneira como os irmãos têm nos tratado. Muito bom estar com os irmãos mais uma vez aqui, compartilhando de um dos temas envolvido na minha formação, que é sobre missão da igreja, sobre a vida da igreja e sua existência neste mundo, né? Uma das minhas formações foi na área missiológica. Eu também fui missionário da IPI do Brasil, plantando igreja em Ribeirão Preto, por alguns anos. Então, a gente conviveu nessa dinâmica. Como secretário de missões da Igreja Nacional, antes de ser secretário pastoral, a gente serviu nessa área também. E por conta disso, e o envolvimento também com o Ministério SARA, com a Outreach Foundation, que é essa entidade de irmãos nos Estados Unidos, que ama muito a IPI, 40 anos que eles contribuem com a gente, buscam, né, apoio para os nossos projetos. A gente acabou realizando algumas viagens missionárias, até pela igreja local, mas pela igreja nacional, e dentro e fora do Brasil, especialmente com os presbiterianos, né, de um modo geral. E aí a gente tem uma noção de como o presbiterianismo está pelo mundo afora. E há muita coisa interessante acontecendo no meio da igreja, ao redor do mundo. E muitas delas não são noticiadas pela imprensa, a gente não fica sabendo, né? E a gente acaba tendo alguns contatos mais de perto, né? Eu queria só contar um deles que me chama a atenção, toca o meu coração. Eu estava numa viagem missionária na Tunísia, visitando os missionários. Eu e o pastor Raul Hamilton de Souza e sua esposa Ruth. Raul é irmão do Matias, pastor Matias Quintela, o irmão dele. Era pastor da equipe lá em Rio Preto. A gente foi visitar o casal de missionários e contato com as pessoas ali, com os pastores. É um país um pouco aberto, mas ainda fechado para o evangelho. E a gente tinha assistido vídeo, ouvido sobre alguns episódios no Oriente Médio em que Jesus, ele aparece de noite para o muçulmano, em sonho. E ele se apresenta para a pessoa. E essa pessoa, quando amanhece, ela está totalmente convertida à fé cristã, a Jesus. E eu tinha visto alguns vídeos no YouTube, e eu aproveitei para perguntar para o pastor se isso era algo que acontecia mesmo ou não. Porque eu tinha ouvido Egito, especialmente o Irã, uma das igrejas evangélicas maiores do mundo está no Irã, que mais cresce junto com o Paquistão e o Afeganistão, onde as igrejas crescem muito. E esse pastor, que era doutor na universidade, além de ser pastor, ele disse o seguinte, ele riu, com o Silas me traduzindo, né, no árabe, ele riu para mim e falou: sim, o meu pai se converteu assim. Eles moravam no interior, e já entrando no deserto do Saara, no sul da Tunísia, bem no interior. E o pai dele era muito devoto, né, assim, muito fiel muçulmano. E Cristo apareceu a ele e falou: eu sou Jesus a quem você procura. Ele falou: meu pai amanheceu convertido. E ele levou toda a família. Pela organização social, patriarcado, né? O pai decidiu, todo mundo vai e aprende a respeito, né? Então ele falou:
essa é a história da minha família. E ele contou os detalhes assim. Então a gente vai tendo esses encontros, andando pelo mundo. Quando a gente sai para a obra de missão, para a evangelização, quando a gente realmente sai, a gente começa a ver coisas acontecendo, maravilhosas. E era um pouquinho sobre isso que eu quero falar aqui hoje, com os irmãos. Vocês podem abrir a Bíblia, se desejarem, em Marcos, capítulo 4 e 5. Deixa aberto nesses dois capítulos. Obrigado, minha irmã. Quando você estuda missiologia, a história da igreja, o trabalho da igreja, algumas pessoas e grupos têm diferentes visões sobre o papel da igreja. Porque a gente tem que responder duas perguntas. O que é a igreja? E para que a igreja está aqui neste mundo? O que é a igreja? Para que a igreja está aqui? Então, se for usar a terminologia missiológica, é natureza e missão da igreja. Natureza e missão da igreja. O que é e para que ela está aqui? E nós temos que responder isso para nós, como pessoa, como família e como igreja local também. Além da denominação, óbvio. A denominação tem a sua visão e está lá nos documentos da Constituição. É só ler lá. Mas a gente tem que traduzir aquilo de maneira mais culturalmente adaptada à realidade nossas, aonde estamos, né? No bairro que nós estamos, na cidade, no bairro nós estamos. Aquilo tem que se tornar carne e osso, vida, sangue, palpitando, mais do que apenas definições. Então, alguns têm algumas visões. Por exemplo, alguns acham que a igreja ela tem que estar neste mundo apenas como presente. É o que está chamando de presença da igreja. Importante a igreja estar presente, no meio do povo, no meio da cidade, da sociedade. Todo mundo saber que a igreja está ali, estamos ali, presentes. Outros dão um passinho à frente. A igreja, além de estar presente, ela tem que proclamar, ela tem que falar, ela tem que anunciar o evangelho, a notícia boa do perdão de Deus. E alguns outros dizem que nós precisamos ter um passo a mais. Além da presença, além da proclamação, eles respondem essas duas perguntas dizendo o seguinte: a igreja também tem que fazer a persuasão. 3 P's aí para ficar fácil, né? Presença, proclamação e persuasão. E é aqui que as questões tomam outros caminhos, né? A persuasão é que a ideia de que precisamos desafiar as pessoas, fazer o convite às pessoas, abordar as pessoas para que elas respondam à graça, ao amor de Deus, uma oportunidade de resposta. E hoje, mais do que nunca, a igreja precisa saber estrategicamente, com discernimento, como fazer a persuasão, se ela deseja fazer isso. Persuasão. Historicamente falando, nós reformados, presbiterianos, às vezes entramos com a ideia de ficar no 1 e no 2, e temos dificuldade com 3. E a gente vai fazer o 3 normalmente com uma estratégia importante, que é o serviço, a diaconia, de minimizar o sofrimento das pessoas, e é importante, parte da missão nossa, né? Integral. Mas temos uma grande dificuldade de... Desculpe eu usar aqui uma expressão do comércio, né? Da empresa. O Douglas vai entender que ele é do ramo aí. A gente tem muita dificuldade de fechar o contrato, de ganhar o cliente. A gente oferece o presente mais precioso da face da terra, que é a graça de Deus, o perdão de Deus. E aí a gente deixa para o cliente escolher se ele quer ou não. A gente não faz um desafio para uma entrega. Porque a gente acha que às vezes é muito ofensivo. É muito entrão, né? Mas
A Bíblia, ela apresenta alguns desafios do convite de Deus, muitas vezes. É só olhar o modo como o Antigo Testamento mostra o tratamento de Deus, alguns textos do Novo Testamento, alguns procedimentos dos apóstolos, a gente percebe que havia uma maneira de fazer a persuasão, olhando para os apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, né? Ele nos ensina sobre isso. Afinal, quase tudo que nós fazemos dentro do templo, a gente vai fazer melhor na eternidade. Pensa comigo. Tem pessoas que gostam de vir à igreja, ao templo, né? À comunhão, à comunidade, porque para elas, por exemplo, a oração é muito importante. Pessoas gostam de orar, de ter aquele tempo com Deus, o ambiente propício para o culto, aquela ideia de orar. Eu vou na igreja porque é meu tempo de oração, eu gosto de orar. Ok. Eu não acho que a gente vai ter maior dificuldade do que aqui, na eternidade. Porque aqui a gente ora para um Deus que a gente não vê. E na eternidade a gente vai vê-lo como Ele é, não é? Então vai ficar melhor a coisa. A gente vai ter ligação direta, né? Com o papo, né? Não é o velho hino que a gente cantava? Sim, face a face, vê-lo-ei. Não é? Primeiro quero ver meu Salvador, né? Os velhos hinos falam desse desejo de estar na presença de Deus, né? Eu acho que a gente não vai ficar mais longe de Deus na eternidade do que a gente está aqui. Então lá vai ser melhor a oração. Tem gente que gosta de vir ao templo porque gostam de louvar e adorar, cantar louvores. E isso é maravilhoso, e é muito bom mesmo. E eles vêm e falam, não, eu gosto. Os cânticos, eu me arrepio, eu choro, nossa, eu me extravaso. Tal. As pessoas vão porque gostam de louvar e adorar a Deus. É um dos motivos que as pessoas gostam de estar no templo. Mas aí a gente acaba o culto, vai embora, a gente não continua, né? Cada um na sua. Então, na eternidade, eu acho que vai ser muito melhor o louvor, não vai não? Não vai ter problema, né, de projeção, não vai ter problema de microfonia, desafinar. Lá vai ser melhor do que aqui. Tem gente que gosta de vir à igreja porque gosta da pregação, do ensino, de aprender, de estudar a Bíblia, aquela coisa toda. Para ele isso é muito forte, ele gosta da igreja por conta disso. Tem até algumas igrejas da IPI que a escola dominical ainda vem mais gente do que o culto. Tem umas 2, 3 que eu conheço. É uma herança daquela igreja local. Gente, porque eles gostam de estudar, aquela coisa de estudar. Ok. Mas na eternidade, eu não acho que a gente vai ser mais ignorante do que a gente é agora. Porque a gente vai aprender direto do chefe, né? Do cara. A pessoa, a gente vai estar diante da Trindade. Vamos entrar na dança deles lá, a gente vai aprender muito, né? Paulo fala um pouquinho sobre isso, né? Lá em 1 Coríntios 13, né? Agora eu vejo como espelho, mas haverá um dia que eu verei como ele é. 1 João 4 também fala sobre isso, na vinda do Senhor, muito legal. Então a gente não vai ser mais burro lá do que é burro aqui, né? Mais ignorante lá do que a gente é ignorante aqui sobre a Bíblia, os mistérios da fé. Lá tudo vai esclarecer. Então vai ser melhor. Tem gente que gosta de vir na igreja por causa da comunhão, de abraçar os irmãos, de fazer amizade, de estar junto, e fazer as coisas, e churrasquear junto, e fazer festinha junto e tal. É tão bom, ter amizade na igreja, comunhão, é maravilhoso, koinonia, perfeito. Mas a comunhão na eternidade vai ser muito melhor e perfeita do que aqui. A começar que lá não vai entrar pecado, então não vai ter mimimi. Não vai ter quebra-pau, brigaiada, tromba, tal, bicudo, essas coisas, brigaiada, essas coisinhas que a gente tem aqui. Normal. Lá não vai ter. Então vai ser muito melhor a comunhão lá do que aqui.
Aqui ainda raspa a marcha, lá não vai raspar, lá é hidráulico, aqui é câmbio seco. É assim que funciona. Mas há algo dos propósitos da igreja na Bíblia que a gente precisa fazer aqui, que não vai ser necessário fazer lá. O que é? Ide por todo mundo e ser-me-eis testemunhas por todos os lugares. A missão. Lá no céu não vai precisar. Na eternidade não vai precisar. A gente cumprir isso. A missio Dei, Deus está salvando e Deus está agindo no mundo. E a missio ecclesiae, ou seja, a missão de Deus é a missão da igreja. A missão da igreja deriva da missão de Deus. E um dia a igreja vai completar no futuro, na escatologia, a volta do Senhor, enfim. E aí não vai precisar mais a gente pregar o evangelho. Mas o grande drama hoje é que a igreja, ela foca muito nas outras coisas. E tem muita dificuldade com isso. Para ser bem direto, a única coisa que ele pediu para a gente fazer para valer aqui, a gente não faz. E as demais coisas a gente faz. Ainda fica brigando por causa das outras coisas. Ou seja, o movimento da missão dentro do Novo Testamento, ela é centrífuga. O movimento é para fora. E todas as vezes que a igreja não faz um movimento de missão, evangelização, de aproximar para valer e apresentar o evangelho, não importa a metodologia agora, daqui a pouco eu vou dar uma simples sugestão, ela troca a missão pela sua manutenção. Sobreviver se torna a grande missão da igreja, ou seja, não morrer. Ela fica respirando para não morrer. É por isso então que nós temos uma frase muito conhecida e antiga: para uma igreja enferma, dieta missionária. Para uma igreja enferma, dieta missionária. Ou seja, é que nem as crianças. Dia de chuva, forte, constante, os bichinhos ficam dentro de casa. Basta meia hora para o pau quebrar. Haja comida para as crianças. Todo mundo quer brincar com o mesmo brinquedo. Todo mundo quer assistir o mesmo programa. Todo mundo quer pegar o controle de televisão. Olha um para a cara do outro, já fica nervoso e bravo. E já começa a brigar, aquela coisa toda. A mãe fica maluca, doida. É uma brigaiada, por quê? Eles precisam de espaço. Quer brincar, gastar energia, e o trem está acumulado. E como eles não correm, fica comendo, fica com mais energia ainda. Aquela coisa. E aí, pronto. Solta os bichinhos lá fora para brincar. Corre com eles. Come qualquer coisa, dorme cedo, dá sossego para todo mundo. É exatamente isso. Bota os crentes para trabalhar. Vai para a rua. Vai para a missão. Se eles forem, acaba os problemas e o rolo aqui dentro da igreja. Não tem mais problema. Porque qualquer coisa serve. Eu vou agora ir para a Bíblia para tentar mostrar isso para os irmãos um pouquinho, na experiência de Jesus, e um desafio para a gente sobre isso. Marcos capítulo 4 e capítulo 5. O que está acontecendo aqui, irmãos? Capítulo 4 de Marcos, capítulo 5 de Marcos. Eu vou estar comentando, né? Não vou estar lendo tudo isso, eu estou comentando. E vocês sabem, no capítulo 4 de Marcos, se você tirar uma fotografia do capítulo 4 de Marcos, o que vai aparecer nessa foto? Vai aparecer a seguinte cena: Jesus pega o barquinho,
Ele vai para dentro do mar um pouco, o povo se assenta na grama verde e ele começa a ensinar. A pedagogia de Jesus, o ensino de Jesus é parábolas. Então o capítulo 4 tem várias parábolas. E aí tem aquela questão que Jesus fala em parábolas para o povo não entender direito. Os discípulos falam, mas o senhor fala por parábola? Eu falo para vocês no particular, eu explico, mas lá não. É aquele angu de caroço. Tá. Parábolas, reino de Deus, Jesus no barco ensinando, o povo sentado na beira do mar, ouvindo. Que coisa linda, né? Dá até um quadro bonito para pôr na sala, né? É o tipo quadro que presbiteriano gosta. Por quê? Presbiteriano é o ramo da excelência acadêmica, é o ramo do estudo da Bíblia, da sã doutrina e de fazer porquê. Porque crente presbiteriano é chato mesmo, quer saber o porquê de tudo. Porque é isso, não é assim não vai engolindo qualquer coisa. Isso é assim mesmo. Isso é uma virtude. Mas o que acontece? A gente gosta muito de estudar, e estuda e prepara aquela coisa toda. É muito interessante isso. É muito cômodo isso. É maravilhoso. Jesus ensinando, a gente sentado ouvindo as histórias. Por que Jesus contava parábolas? Qual que é o objetivo didático, pedagógico do ensino por parábolas? Jesus contava parábolas para mudar o pensamento dos discípulos, o mindset, a cosmovisão, a teologia. Eles estavam muito encharcados com a teologia judaica e eles estavam muito precisando fazer uma mudança de mente. Então, parábolas é para eles pegarem a lição, pegar a moral da história. E na hora que pegasse, eles mudavam a mente, o jeito de pensar. É por isso que ele contava a parábola. E muitas das igrejas, elas ficam muito focadas no capítulo 4, ouvindo Jesus, e a gente não está preparado. Precisa fazer um curso, né, para poder evangelizar, tem que fazer isso, fazer aquilo outro, e faz mais curso, e mais treinamento, e mais curso, e mais treinamento, e vai fazendo, e sempre está preparado, e nunca está preparado. E compra livro, e gosta de ouvir sermão na internet, né? Aí o pessoal fica apaixonado pelo Augusto Nicodemos, porque ele explica tudo, professorzão, né? Aí gosta do Hernandes, para ficar ouvindo pregação do Hernandes, aquela coisa toda. Outros vão para outros, né? Os pregadores aí no YouTube, moçada, mais velho, é um monte de gente, tudo quanto é lugar, pregando, e o povo lá fica consumindo. Pior de tudo, uma denúncia que eu faço aqui, andando pelo Brasil, a maioria dos líderes das igrejas locais, gente que faz a igreja caminhar, gente que faz a igreja trabalhar, boa parte dessa liderança, eles não são edificados no culto da própria igreja, porque eles têm que fazer o culto, está ligado com tudo, eles não relaxam para poder ouvir, e aproximar, e sentir a presença de Deus, e ficar relaxado, porque está tudo ligado, tem que fazer isso, fazer aquilo e tal, a liderança fica aí, o show não pode parar, aquela coisa tem que fazer. Domingo que vem tem mais, não para, um domingo atrás do outro, essa liderança está cansada. O que faz? Semana inteira fica comendo aí pela internet. Buscando aí as preferências particulares de cada um. Essa é uma realidade. Capítulo 4. O que está acontecendo no capítulo 5? Capítulo 5, Jesus chega no barquinho em Gadara. Quando chega, já tem endemoniado. Pronto. Já mudou o ambiente. Estava sentado, agora o bicho pegou. E nós temos ali Jesus fazendo a missão, Jesus andando, os discípulos vendo as coisas acontecendo,
a manifestação demoníaca, depois a cura e mais curas, o poder de Deus em evidência, a manifestação do poder de Deus na prática. Gente, lembra, Jesus está sendo pedagógico, professorzão, rabino de primeira. Ele está fazendo a coisa assim, teoria e prática. Capítulo 4 é o curso teológico. Capítulo 5 é o estágio. Tem que ir para trainee. Ele está treinando os discípulos. Porque os discípulos estão vendo o mestre em ação. O que acontece no capítulo 5? Quando a missão acontece, quando Jesus chega, quando a igreja chega, quando os discípulos chegam, quando eu e você chegamos em algum lugar. Acontece, deve acontecer o que aconteceu no capítulo 5. Primeira coisa que acontece quando o reino chega, a igreja como agência do reino chega, é conforto aos perturbados. Aonde a igreja chega, aonde a missão chega, aonde Deus chega através de nós, a igreja pisa os pés, a gente precisa confortar quem está perturbado. É o que acontece. É gente para ser liberta, gente para ser curada, coisas, o poder de Deus em evidência na vida das pessoas, transformando vidas, conforto para os perturbados. E uma pergunta que a gente tem que fazer, e eu faço essa pergunta para mim, aonde eu estou como igreja hoje: se esta igreja fechar as portas e mudar para outro lugar, por alguma necessidade, mudar, o que a vizinhança toda na ladeira aqui ia dizer? Ia sentir falta ou ia dizer, graças a Deus, foi embora? A gente precisa fazer essa pergunta para nós mesmos. Se o povo vai ficar feliz que a gente vai sair daqui, ou se o povo fala, nossa, não podia sair daqui. Porque a nossa presença tem que ser estratégica, missão estratégica, presença estratégica do reino de Deus. É muito importante, porque há algo a ser feito aqui que só essa igreja pode fazer. Há muitas igrejas, e olha que eu parei de contar a igreja aqui, da casa do Aerosa para cá. É muita coisa, em cima. Gente, ele faz igreja no segundo andar, numa portinha para entrar. É muito legal ver isso, é muito interessante. Porque está acontecendo, mas Deus tem uma maneira de usar vocês que só vocês, não tem outro. Aí tem que fazer essa pergunta. Quando o reino e a igreja chega, ela conforta os perturbados. Mas também quando a igreja chega, o contrário é verdadeiro, ela perturba os confortados. Ela mexe com as estruturas, com os subsistemas, das marcas do pecado na estrutura, na cultura, na questão política, uma série de coisas. A gente começa e na vida das pessoas, das famílias. Então ela vai perturbar quem está muito acomodado. No caso aqui de Marcos 5, o diabo estava manso, tranquilo, mandando ali. Porque, gente, as pessoas convivem na sociedade com coisa ruim, com os problemas, e se acostumam, e tem uma insensibilização. E a igreja não pode se tornar insensível aos problemas ao redor dela. Para aquele povo, aquela família, com aquele filho endemoniado, aquele doido, é claro que a psicologia explica, as relações sociais explicam, a psicanálise é louco. Toda sociedade tem alguns loucos, alguns doidos. A gente chama isso de bode expiatório, né? A sociologia, né? Então tem as pessoas malucas,
a gente convive com elas, e aquilo lá não faz mais sentido para a gente, não toca mais a gente. Os problemas sociais, as pessoas, os dramas, a violência, sei lá, qualquer coisa assim, a gente está acostumado. Aquilo não toca mais a gente. Mas Jesus, quando chega, ele chacoalha as estruturas que estão estabelecidas e mexe. É o reino de Deus chegando e o reino das trevas saindo. É isso. E quando Jesus chegou, deu para aquele rapaz, deu para aquela mulher, para aquele pai, nova vida, um novo caminho, uma nova história. É isso, quando a igreja chega, capítulo 5, hein? Essa é a fotografia do capítulo 5. Aonde a igreja chega, corpo de Cristo, cabeça Cristo chega, corpo de Cristo chega, a igreja, ela dá para as pessoas, para as famílias, para a sociedade, novos caminhos, novas histórias, possibilidades de transformações, pessoal, familiar, social, de todas as sortes. É isso. E quando a igreja vai para a missão, e quando eu falo a igreja vai para a missão, é quando eu como membro vou para a missão, eu como família vou para a missão, e nós como igreja corporativamente temos ações para ir para a missão, essas coisas acontecem. E a gente começa a ver o poder de Deus em evidência. Mas vocês perceberam que entre o capítulo 4 e o capítulo 5 tem uma travessia. Vamos ler 4:35 até o 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Vamos seguir? E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo. Jesus tinha travesseiro, hein? Você gosta do seu travesseiro? Jesus gostava do dele também. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A igreja, para sair do capítulo 4 para o 5, de estar sentada para botar o pé na estrada da missão, a igreja, para sair do cognitivo e ir para a missão efetiva de ver o poder de Deus em ação, ela precisa fazer uma travessia. Passemos para outra margem. E aqui está o ponto, a gente está chegando ao ponto final da nossa... Aqui está o ponto. Para a gente ir para a missão, temos que fazer uma travessia. Eu e você, membro desta igreja, precisamos avaliar a nossa vida e a nossa agenda. A gente, como família, precisa fazer uma reavaliação da nossa relação com a missão e com a igreja. E nós, como igreja, liderança da igreja, precisa fazer uma reconsideração sobre isso. E se a gente vai aceitar esse convite de Jesus? Uma travessia. Na realidade, Jesus está dizendo assim: vamos morder a maçã do outro lado. Vamos morder de um outro jeito. Uma nova perspectiva. Uma nova possibilidade. E quando a gente aceita o convite para a travessia, os temporais vêm. Não vai ser fácil, porque vai mexer com muita coisa. Antes de nós abalarmos o mundo, Deus vai abalar a gente.
a nossa estrutura pessoal, a nossa vida arrumada. Porque eu estou andando pelo Brasil, conversando com liderança, e uma das maiores dificuldades que a gente vê, reclamações dos pastores, é o seguinte: os irmãos falam, pastor, se precisar de ajuda, estou aqui. Não me chame para liderar nada. Liderança não posso, mas se o senhor precisar de ajuda, é só me falar comigo. Só que a igreja que faz missão não precisa só de apoio, ela precisa de gente que põe a mão no arado, de liderança, gente que pega o boi à unha para valer. Para valer mesmo. Põe a faixa de capitão, vai bater o pênalti, acertando, errando, mas vai. Mas tem que ter gente para liderar. Eu preciso mexer com a minha vida, com a minha agenda, eu preciso pensar. É uma travessia. E tempestade vem. Mas o que é que Deus, em Cristo, oferece para mim, para você, para sua família, para esta igreja, se aceitar o convite da travessia? A primeira coisa, está bem claro, a presença dele. Ele está no barco com a gente. Ele não fala assim, pega o barco, atravessa, depois eu vou atrás de vocês. Não, ele está junto. Primeira coisa, a presença dele. Então, na missão, você nunca está sozinho. Quando você vai evangelizar alguém, você nunca está sozinho. Pelo menos é você e o Espírito Santo, 2-1. Já estamos na vantagem. Então, você nunca está sozinho. Nunca está sozinha. Eu estou com vocês. Jesus está no barco, a presença dele. Quem aceita a travessia para ir para a missão, a presença dele. Eu estou junto. Segunda coisa que o texto mostra. E aí é maravilhoso isso, gente. Isso daí enche a gente de esperança. A paciência dele. A gente vai morrer, vai afundar. Senhor, o senhor está aí dormindo, não vê que a gente está morrendo, tal. E Jesus, por que vocês são tão tímidos, né? Estão com medo, homens de pequena fé. Puxa, por quê? Na realidade, Jesus não está dando bronca neles. Jesus está dizendo o seguinte: a tempestade que está lá fora, ela é muito maior dentro de vocês. É dentro de vocês que está o medo, a insegurança. A tempestade está aí dentro. Então, a travessia é para ele tirar o medo, organizar lá dentro deles. E Cristo, com a sua graça, tem muita paciência com a gente. Apesar do medo, de tudo, é com eles, discípulos, que Jesus vai continuar a obra. Não vai descartá-los. Apesar dos nossos medos e insegurança, é conosco, eu e você, que ele vai contar, não tem outro. É nós, ele não vai descartar a gente. Ele vai dizer, é você mesmo que eu quero. Mas também a gente vai ter algo maravilhoso, além da presença dele, da paciência. Se a gente aceita a travessia, ele dá um avant-première, uma degustação. A manifestação do poder dele. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Antes de ver o demônio saindo, a mulher sendo curada, a menina sendo ressuscitada, enfim, tudo acontecendo por lá, Deus deu uma aula prática do poder. E só vê poder, e só percebe o poder de Deus quem aceita o convite para a travessia. É melhor ficar sentado lá na grama verde, ouvindo e fazendo curso de teologia. E comprando livro, ouvindo Hernandes, Silas Malafaia, ouvindo, eu sei que vocês escutam escondido, mas escutam. Ouvindo lá o Nicodemos, ouvindo os pregadores da internet, ouvindo não sei o quê. É bom demais, é muita coisa. Fica deitado, né, na nossa cama, com o nosso smartphone ali, tranquilo, tal, no YouTube, deitado no ar-condicionado, ouvindo pregador chique. Mas se aceitar o convite da travessia, o bicho vai pegar. Só que vocês e eu veremos coisas maravilhosas acontecendo.
E a coisa mais importante é pessoas sendo salvas e bairros e cidades sendo transformadas pela presença da igreja, pela proclamação da igreja, mas pela persuasão da igreja. Ações práticas de evangelização. Isso posto, eu queria deixar para os irmãos um desafio que eu tenho procurado praticar na minha própria igreja. Estamos capacitando, treinando as pessoas para isso. Eu sei que tem muitas igrejas aqui no bairro, na cidade. Eu sei que a população que mora, eles passam e já acostumaram com portas abertas, gente pregando, povo cantando. Ele está passando. O carro passa, a moto passa, o pessoal está ali, o som ligado, ouvindo isso, o boteco está cheio de gente lá, sentado, numa boa, comendo, tomando. E está acontecendo. A música, culturalmente falando aqui, de Salvador, né, da Bahia, o pessoal tocando aquela coisa. E as pessoas vão e vêm, tal, as igrejas, os templos, polícia, notícia ruim de vez em quando, mata um, mata outro, tiro daqui, aquela coisa. E a gente vai convivendo. Eu acho que a gente precisa ter um processo de sensibilização. Que Deus nos sensibilize. E o que Cristo fez com os discípulos foi um processo de sensibilização no convite para a travessia e para a aula prática, para eles sentirem. Muito mais do que sentir o poder de Deus, eles sentirem que eles, discípulos, também foram capacitados com o poder e autoridade de Jesus para ir fazer o mesmo. Para ir fazer o mesmo. Todos nós temos autoridade e poder em Cristo, como nova criatura resgatada do Éden, agora em Cristo. O primeiro Adão sujou, o segundo Adão limpou. O primeiro Adão tirou o poder, o segundo Adão nos dá poder para a gente poder fazer a missão, para ser testemunha. Então, como é muito aglomerado, muitas vozes, hoje nós temos que conquistar o direito de sermos ouvidos. E uma das maneiras que a igreja conquista na sociedade o direito de ser ouvida é quando ela serve a comunidade. Primeiro nós servimos, depois nós falamos. Essa é a estratégia hoje. Porque falar é muita porta falando, é muito internet falando, é muita televisão falando, é muito programa de rádio falando, é muita religião, é muita religiosidade, é todos os tipos as pessoas têm. Então, uma voz a mais, ninguém escuta mais. Mas quando as pessoas percebem que você se importa com elas, então o ponto central hoje na evangelização, pastor Júlio, nós temos que converter as pessoas primeiro a nós, para depois ao Deus que nós cremos. Temos que nos interessar pelas histórias particulares das pessoas, elas sentirem que a gente se importa com elas. Aí elas terão ouvidos para a metanarrativa da história da salvação, que é a nossa mensagem do Evangelho. Primeiro nós ouvimos o povo, depois falamos de Deus para o povo. E para a gente ouvir as pessoas hoje, nós precisamos refazer nossa agenda. Porque nós não temos tempo para conversa fiada, a gente não quer conversar com ninguém e quer se isolar. Trabalha e quer ficar quieto. Deitado lá e ver meu programa, minha televisão, sei lá, qualquer coisa, minha Netflix, minha série. Sei lá, ir para a praia, tomar água de coco. Não quero ver gente na minha frente.
Irmãos, põe na cabeça, a igreja, ela sempre está a uma geração de ser extinta da face da terra, desde que ela surgiu. Porque se esta geração não proclamar o evangelho, e não evangelizar pelo menos seus filhos, o que acontece? Daqui mais uma geração não tem mais igreja sobre a face da terra. Só que há 2000 anos ela nunca fechou as portas. Por quê? Porque Deus, a igreja é dele. Independentemente da minha obediência ou não, a missão de Deus vai continuar. E Ele me convida para ajudar, para participar desse processo. Minha sugestão, então, é o que eu chamo de RCI. Todos nós temos uma rede de comunicação informal. RCI. Para quem gosta de igreja em célula, é oikos. RCI, uma rede de comunicação informal. E essa rede ela é formada por algumas linhas. A maioria de nós temos familiares e parentes que estão longe de Deus. Certo ou errado? Quem tem família aqui ou parente que está longe de Deus? Pronto, está vendo? Se estiver aqui já encheu, tem que comprar cadeira, pastor. Tem. Mas são seus parentes, não são? Aniversário, casamento, alguma visita. De vez em quando vocês estão se encontrando, um ou outro. Certo ou errado? Certo. Quantos aqui trabalham no local onde tem muitas pessoas ali que não estão longe de Deus? Quantos estão no curso de faculdade ou na escola que tem pessoas lá que não conhecem Deus? Quantos que moram num condomínio, num prédio, numa rua, e a vizinhança que conhece você, estão longe de Deus? Quantos de vocês têm aí no seu celular o nome de uma série de prestadores de serviço? Pintor, eletricista, hidráulico, mecânico, manicure, depiladora, pedicure, unha, cabelo, cabeleireiro, frentista, o mercadinho, médico, dentista, fisioterapeuta, pilates, academia, turma da bike, turma do coco lá na praia, sei lá, turma do crochê, turma do corcel velho, clube do Fusca, criador de curió, a turma do acarajé, não sei. A gente tem as confrarias, né? As confrarias do futebol, do vôlei, beach tênis, sei lá o que. Cada um tem sua rede de relacionamento. E você tem contato com pessoas. E só que elas, muitas, estão longe de Deus. Eu digo para você, você convive com essas pessoas o ano inteiro. Então essa é o evangelismo por amizade. Porque é assim na sociedade moderna que a gente se aproxima, fazendo amizade com as pessoas. Fazendo amizade com as pessoas. Ouvindo suas histórias, se interessando por elas. Então todos nós aqui temos essa rede. O que é que falta? E aqui eu encerro. Intencionalidade. Então imagina você fazer um exercício prático essa semana. Pega um papel, pega uma folha, ou pega seu celular, pega o seu computador, não importa. E você coloca todas as 5 redes que eu falei, essas 5 linhas. E você começa a colocar o nome de pessoas que você conhece, em cada uma dessas áreas. E você começa simplesmente a orar. E pede para Deus 3 pessoas em 2026. 3 pessoas. Senhor, em 2027, quando a gente for comemorar 33 anos da IPI Fazenda Grande, eu queria oferecer 3 presentes para o Senhor. 3 pessoas que eu gostaria de aproximar de Deus. E você então começa a orar por essas pessoas e pedir para Deus oportunidade. O que acontece quando você ora? Você cria sensibilidade, você fica mais atento.
Será que é agora? Como é que vai ser? E você se preocupa com aquelas 3 pessoas da sua rede. E você começa a orar por aquelas pessoas. E você começa a perceber que Deus vai, de alguma maneira, fazer alguma coisa acontecer. E você vai discernir e Deus vai te usar como uma pessoa que aproximou pessoas de Deus, de uma maneira natural no seu dia a dia. Eu peço que os irmãos pensem por um momento. Isso dá trabalho? Comece com oração primeiro. E você vai só perceber o movimento de Deus e elas vão se aproximar. E você vai perceber, naturalmente você vai alcançar essas pessoas. Agora imagine cada um de nós colocando 3 alvos para o ano de 2026. Só 3 pessoas. Você vai ter uns 50, 100 pessoas nessa rede. Eu tenho certeza. Não precisa ser tudo isso. Só 3. Uma para o Pai, uma para o Filho e para o Espírito Santo. Só 3. Eu afirmo para os irmãos, nos 33 anos dessa igreja, não vai ter lugar aqui. Não vai ter lugar. Mas, e aqui eu quero orar por vocês, o grande desafio é ouvir Jesus dizendo, vamos passar para outra margem? Queremos enfrentar a travessia? É um belo desafio. Vamos ficar de pé e vamos ter essa oração? Bom Deus e bom Pai, Deus da missão, Deus em movimento, Deus que tem cheiro de ovelhas, cheiro de gente, a tal ponto que se tornou gente e veio morar com a gente. Deus que ama o homem, a mulher, o ser humano. Eu peço a tua bênção para que esta igreja local, IPI Fazenda Grande, possa, Senhor Deus, encontrar caminhos na vida pessoal, familiar e como igreja. Abençoa o pastor e o conselho da igreja para perceber, ó Deus, como responder essas perguntas do que é a igreja, por que ela está aqui neste bairro. Ajuda, Senhor, por favor. Mas usa a vida de cada um de nós. Traz esses nomes, ó Deus, para a vida de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, para que possamos ver o poder do Senhor transformando vidas, famílias, histórias. Em nome do Senhor Jesus. Amém.